Olá, internauta que acompanha aqui o Portal Gás. Durante o Mundial nós vamos estar fazendo um Estúdio Gás especial Copa do Mundo, onde nós estaremos então vendo quais as expectativas dos santacruzenses para essa Copa do Mundo. Vamos estar passando a agenda de jogos para vocês, vamos estar discutindo aí os resultados. Eu estou aqui com meu colega João Kleber Caramês e nós quem vamos estar com vocês aí durante essa cobertura especial do Portal Gás. Como vocês sabem, nós estamos aí às vésperas do Mundial, que acontece na nossa casa, e o Brasil é apontado como favorito para a competição. Eu quero saber, João, o que tu acha? O Brasil realmente é o favorito ou vai dar uma zebra? Em 1950, né, quando a Copa foi aqui no Brasil e tinha toda a expectativa que o Brasil ia ganhar, o Uruguai acabou levando a melhor na final no Maracanã. Será que essa zica se repete esse ano? O que tu acha, João? Olá, Ana. Olá, amigos do Portal Gás, vocês que nos acompanham. Então estamos aí às vésperas da Copa do Mundo, aqui no Brasil novamente, né? Como a Ana bem lembrou, em 1950 também foi aqui no Brasil. E dessa vez o Brasil é mais favorito do que nunca, né? Joga em casa, foi campeão da Copa das Confederações no ano passado. O técnico Luiz Felipe Scolari tem uma base, né, que foi mantida desde o ano passado, com algumas peças aí sendo alteradas no elenco. Mas a equipe está bem, né? Está se preparando na Granja Comari, que é a sede da CBF em Teresópolis, né? Então tem toda essa questão da tranquilidade de estar em casa, não precisar, né, se deslocar muito. Então eles farão os jogos durante a Copa, voltarão para a concentração. Então tudo isso, todo esse clima, né, acaba ajudando. Mas é claro que tem outras seleções aí no páreo, né? Que é o caso da Espanha, que é a atual campeã, foi bicampeã da Eurocopa. Tem a Alemanha fortíssima, foi a 3 semifinais nos últimos mundiais. E também tem outras seleções que podem surpreender, que é o caso da Bélgica, é o caso de Portugal, é o caso da França. São seleções que correm por fora, mas podem ser surpresas. E tem, claro, o melhor jogador do mundo, Messi, que pode carregar a Argentina nas costas e colocar, de repente, os hermanos numa final e até ser campeão, né? O que seria horrível para nós, porque perder um título em casa para o maior rival é uma coisa que ninguém gostaria de passar novamente, né? Porque o Brasil perdeu para o Uruguai em 1950 e seria horrível perder novamente a final em casa. E esse ano, então, a seleção tem uma peculiaridade, né, João? Geralmente, o ataque da seleção brasileira sempre era um ataque forte, e esse ano os grandes astros do time, exceto o Neymar, claro, estão na defesa, né? Que é o Davi Luiz, o Thiago Silva. Tu concorda comigo nesse sentido? Não, com certeza, o Brasil tem a zaga mais cara do futebol mundial, né? Agora o Davi Luiz foi negociado com o Paris Saint-Germain e vai jogar ao lado do Thiago Silva no mesmo clube. Então é a melhor zaga do mundo praticamente. E o nosso ataque realmente tem carecido de um bom centroavante. O Fred, ele, claro, já esteve no auge, ele não passa numa fase muito boa. E nós temos como grande trunfo o Neymar, né? O Neymar tem sido o criador das jogadas da seleção, o finalizador, ele tem sido o grande centro da seleção e tudo passa por ele nesse time brasileiro. O que a gente tem de muito bom também são os volantes, né? A gente tem titulares como é o caso do Paulinho, e hoje tem jogado o Luiz Gustavo, né? Pode ser que o Fernandinho seja outra presença na equipe, mas também é uma posição ali que a gente tá muito bem. Tem laterais também muito bons, que apoiam bastante, que é o caso do Daniel Alves e do Marcelo. Então eu acho que devido a todas essas circunstâncias, o Brasil acaba sendo favorito, tem o melhor time por ter esse equilíbrio, tem uma boa defesa, tem um ataque que, apesar de não ser, né, tão tarimbado como é o caso do Fred ali, mas tem o Neymar que chega, o Hulk, né, que tá fazendo uma boa temporada, tem tudo isso então que colabora com esse favoritismo do Brasil. E fora isso, a gente foi às ruas aqui em Santa Cruz do Sul para saber qual é a expectativa do Santa Cruzense em relação à Copa, né? Tem gente que vai torcer para o Brasil, tem gente que não vai torcer, tem gente que não está nem aí para a Copa, né? Então a gente foi saber, como se fosse um termômetro, né, nas ruas aí, como é que está esse clima para a Copa. O Cassiano Valente foi até as ruas, né? Fez enquetes aí, falou com o pessoal e a gente vai conferir isso aí. Vai torcer, vai deixar de torcer, vai só dar uma olhadinha? Olha, não acompanho muito diretamente o futebol brasileiro, assim, com jogadores da seleção, mas como todo brasileiro, acredito que não tem como não torcer, né? A gente fica meio naquela coisa de
mais ainda pela questão das reclamações, dos protestos contra a Copa, mas no fundo o brasileiro vai acabar torcendo para a seleção ser campeã. Eu vou torcer, como todos os brasileiros deveriam torcer. Acho que a seleção brasileira está bastante bem, mas vai ter dureza pela frente aí. Tem a Alemanha e na própria quinta-feira vamos ver, né? Mas eu acho que o Brasil está com tudo para levar. Cara, eu acho que a Copa... Não tenho nada contra o futebol, a seleção, mas eu acho que a Copa teria que ser para todos, né? Não para só um grupo, não só para as classes privilegiadas da sociedade. Acho que se o futebol, se essa Copa do Mundo fosse de uma maneira pro coletivo, para todos, aí sim eu seria a favor. Vou torcer, eu tô confiante, né, na seleção, né? Mas vai depender, os outros times são bons também, né, meu? Quem que o senhor acha que pode encrespar o caldo aí? Olha, Argentina, Alemanha, esses vai ser um jogo mais difícil, mais duro, né? Eu acho que o Neymar é o cara que vai se destacar, né? O Hulk também, eu acho que vai ser vai ter uma boa marcação. É mais ou menos, o grupo tá bem bom. Acho que vamos passar aí para chegar pelo menos semifinais, a gente espera que chegue. E né? a chegada aqui das seleções aqui no nosso país despertou muito interesse dos fãs, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós teremos uma seleção apenas, que é a seleção do Equador, que vai ficar em Viamão. E no sul da Bahia aconteceu um fato interessante, né, João? A seleção da Alemanha resolveu ficar bem tranquila, bem retirada e teve que andar, inclusive, de balsa para chegar no seu centro de treinamento, no seu centro de concentração. Tu acha que essa tranquilidade toda faz bem para a equipe? Eu acho que sim, eles estão procurando sair de todo aquele assédio, toda aquela pressão que geralmente é exercida quando uma grande seleção fica numa cidade como o Rio de Janeiro, que é o caso da Holanda, da Inglaterra, né, que precisaram de um forte esquema de segurança, tem todo aquele assédio do público na porta do hotel, então esse isolamento, essa tranquilidade aí pode ser um fator positivo. A Itália também buscou isso ao ficar em Mangaratiba, que é uma cidade bem pequena, 100 quilômetros do Rio, e eles também ficaram num lugar só para eles, né, um resort isolado, então toda essa questão ela pode contribuir para o sucesso dessas seleções, né? Então, a escolha do local de preparação, de concentração, acaba sendo de extrema importância. O Brasil, quando foi para a Copa da Alemanha, ficou numa cidade pequena, né? Que foi Vegas, e acabou se dando bem, assim, ficou retirada, não teve todo aquele assédio. Então, algumas seleções favoritas, né? Como é o caso da Alemanha, da Itália, acabam procurando esse tipo de tranquilidade. A Argentina, por exemplo, vai ficar em Belo Horizonte, e a maioria das seleções, né, como a Argélia, Costa do Marfim, a Rússia, vão ficar no interior de São Paulo, que tem vários resorts, vários locais, né, que são próprios para isso. Os clubes de futebol aqui do Brasil acabam fazendo muitas vezes a pré-temporada nessas cidades, né, como Águas de Lindóia, Itu, Porto Feliz, Sorocaba, né? Então, isso é um outro fator. E vamos destacar também a bruxa, né, que está solta aí antes dessa Copa do Mundo. Vários jogadores foram cortados, né? A seleção alemã perdeu o Marco Reus, que é um jogador importante. A Holanda perdeu o Strootman, que é jogador do PSV, também era titular. A Argentina sofre com 6 jogadores que estão se recuperando de lesão. A França perdeu o Franck Ribéry, que é um jogador extremamente importante, um dos melhores do mundo. A Nigéria perdeu o Echi Egili, que é um lateral importante também para o esquema tático deles. A Colômbia perdeu o Falcão Garcia, um atacante oportunista, cérebro do time. Então tudo isso pode contribuir, né, em relação ao sucesso de uma seleção ou não. O Brasil, felizmente, não perdeu ninguém até o momento por lesão, né? Não tivemos esse problema. É verdade, João. E eu te digo que o sucesso do Brasil nessa Copa do Mundo, no meu ponto de vista, passa por isso, viu? Acho que se o Brasil ganhar, muito é porque as outras equipes vêm muito desfalcadas. Vamos passar para o pessoal a agenda de jogos? Então, na quinta-feira, né, às 15 horas, temos a abertura da Copa do Mundo, é um show de abertura. E mais tarde, às 17, o Brasil entra em campo, né, no Itaquerão, e enfrenta, então, o seu primeiro adversário na Copa do Mundo, que é a Croácia, né? Sexta-feira, nós temos aí, então,
3 jogos, às 13 horas, no Estádio das Dunas. O México enfrenta o Camarões, né, pelo grupo do Brasil, né? Então a gente tem que ficar de olho nesse jogo. Às 16 horas, a Espanha enfrenta a Holanda, né, no Estádio Fonte Nova, em Salvador. Às 18 horas, o Chile encontra a Austrália, então, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Já no sábado, né, gente, pelo grupo C, a Colômbia encontra a Grécia no Mineirão às 13 horas. Às 16 horas, pelo grupo D, então temos Uruguai e Costa Rica no Castelão, em Fortaleza. E às 18 horas, pelo grupo D também, Inglaterra e Itália, jogão, hein, João? Inglaterra e Itália na Arena Amazônia, em Manaus, né? Esse jogo, inclusive, as equipes andavam se preparando, porque lá o clima é clima tropical, é quente, e o pessoal da Inglaterra chegou então a treinar com 3 camadas de roupa para o clima não ser aí um adversário, né? Além da Itália, ter ainda o clima como adversário, né? O que tu acha, João? O clima pode atrapalhar? Eu acho que sim, né? As seleções europeias estão acostumadas lá com temperaturas bem mais amenas, né, em relação às nossas, apesar de ser época do outono e inverno aqui no Brasil, regiões ali próximo da linha do Equador são quentes, né, como se fosse o verão. Então o jogo na Amazônia ali pode ser um fator prejudicial tanto para a Inglaterra quanto para a Itália, né? Outro jogo que a gente tem que destacar é a Espanha e a Holanda, né, que foi a final da última Copa do Mundo. O jogo será na Fonte Nova, em Salvador. Jogam no segundo dia de Copa, né, no dia 13. É outro grande jogo que pode definir muita coisa nesse grupo B. E nós vamos repassar também os próximos jogos, né? A Ana chegou aí até o grupo D com Inglaterra e Itália. Nós vamos repassar então a agenda da sequência, né? No dia 14 ainda, a Costa do Marfim recebe o Japão lá na Arena Pernambuco às 22 horas. No dia 15, a Suíça encara o Equador no Mané Garrincha, em Brasília, às 13 horas, pelo grupo E. Também pelo grupo E, a França enfrenta Honduras aqui no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 16 horas. É o primeiro jogo no estádio aqui de Porto Alegre. Nós teremos ainda a Argentina contra a Bósnia, jogando no Maracanã às 19 horas, no dia 15, pelo grupo F. Outro grande jogo acontece lá na Fonte Nova no dia 16. A Alemanha enfrenta Portugal pelo grupo G às 13 horas. Irã e Nigéria jogam na Arena da Baixada, em Curitiba, às 16 horas pelo grupo F, é um jogo menos atrativo. E ainda temos Gana e Estados Unidos no dia 16, na Arena das Dunas, às 19 horas, jogo pelo grupo G. Esse é interessante porque os Estados Unidos foram eliminados nas 2 últimas Copas por Gana. Então é um jogo de revanche para os Estados Unidos em relação a Gana. Mas agora vamos para os palpites, né? Que é a parte principal do negócio aí. Vamos ver se a Ana está calibrada nessa parte. Eu te digo que nesse primeiro jogo, né, Brasil e Croácia, levando em conta o amistoso contra a Sérvia, o jeito de jogar entre Croácia e Sérvia é um pouco parecido. Acho que o placar vai ficar 2-1 para o Brasil, mas um 2-1 sofrido, viu? Não vai ser um jogo fácil aí, eu acho que vai ser difícil. E a final, né, então acho que vai dar Brasil e Argentina, acho que é uma final digna e acho que o Brasil vence nos pênaltis. Não sei, vamos ver. O que tu acha, João? Eu acho que para o jogo de estreia, o Brasil vence por 1-0, com gol do Neymar. Geralmente o Neymar tem sido o cara que carrega o time nas costas, né? Então acho que ele faz o gol da vitória. E eu acredito muito no Brasil e na Alemanha. Eu acho que a Alemanha tem muita força, vem de 3 ótimas Copas e faz um trabalho importante no país, né? De revelar jogadores e tudo mais. Os times do país estão muito bem, né? O Bayern, o Borussia Dortmund, que foram, não nesse ano, mas no ano passado, disputaram a final da Champions League. Então tem uma base muito boa. Então eu acho que a Alemanha é uma forte candidata ao título com o Brasil. Bom, pessoal, por hoje nós vamos ficando por aqui. Mas antes do jogo do Brasil contra o México, nós estaremos aqui então também discutindo os resultados, passando a agenda de jogos, vendo o que o pessoal achou então do jogo Brasil e Croácia. A gente fica por aqui, mas logo a gente está de volta. Então, até lá.